Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal que mostra que o Bitcoin segue em perigo. A análise on-chain vai trazer todos os dados para vocês hoje. A saúde da rede continua fraca, mas eu vou tentar mostrar para vocês quais são os níveis críticos que vocês têm que ficar de olho durante esta semana. E não se esqueça do like do professor, tá certo, pessoal? A gente consegue observar aqui no volume, claramente, um canal de baixa, tá certo? Ainda não conseguimos superar, ainda que no começo dessa semana deu uma pequena aumentada, mas quando eu comparo com o volume da semana passada, ainda segue em queda, uma queda de 24%. Hoje nós estamos na casa de 59 bilhões de dólares. E aí, para romper essa bandeira aí, para conseguir romper essa região, eu imagino que a gente precisaria de um volume acima de 80 bilhões de dólares para a gente ter uma clara noção de que realmente está sendo possível a retomada da alta do Bitcoin, tá bem? Eu sempre mostro para vocês os suportes e resistências. Se vocês lembrarem bem, eu falei que perdendo os 92k ia desabar, e é o que realmente aconteceu. Teve muita gente dando risada. Lá, esse professor está falando que vai desabar, todo mundo querendo alta histórica. Eu também quero alta histórica, eu sou Bitcoiner como vocês também, certo? Mas aqui nós temos que fazer a análise, tá bem? E nós observamos agora que nós temos um suporte muito forte na região dos 70 mil dólares, tá vendo? Ele é o que tem maior intensidade de todos, ó. Ele é mais forte de 56k do que 47 do que esses outros também. Ele é o suporte mais forte que nós temos nessa região agora, tá certo? Então, acho que vai resistir na casa dos 70 mil dólares aí. Você vê que ele já foi e voltou. Não está com muita cara, parece que nessa região aqui o pessoal está mudando a mão de investimento, tá bem? Vamos ficar atentos aí. Se resistir 70 mil dólares, a gente, quem sabe, pode retomar as novas altas, tá bem? Enquanto isso, estamos presos aí nessa região. Quando eu olho a saúde da rede ainda não se fortaleceu, tá bem? Então, por exemplo, aqui o número de transações vem caindo, tá vendo? Ele caiu de 362 mil transações para 333 mil, então nós tivemos uma queda aí de 8%. A mesma coisa eu estou observando no número de endereços ativos, que deu um piquinho a semana passada, tá vendo? Em 825 mil endereços ativos, mas já caiu novamente. Nós estamos na casa de 764 mil, também uma queda aproximadamente de 8% também. E quando a gente olha os novos endereços, ou seja, as novas carteiras sendo abertas, ela também deu um repique de subida, mas aí logo caiu essa semana novamente, de 333 mil para 320 mil, uma queda de 4%, então 4% a menos de carteiras novas sendo abertas. Para fechar aí a saúde da rede, a única que subiu um pouquinho foi o hash rate, que mede aí a força de mineração do mercado. Então a gente observa aqui que estava em 810 exahashes, está em 818 exahashes essa semana, um pequeno aumento de 1%. Então quando a gente observa a força da saúde da rede, a gente vê que a saúde da rede está fraca. Ela não está fortalecida para ir em movimentos em busca de novas altas, tá bem? Quando a gente observa a força compradora e a força vendedora, o que a gente observa basicamente é o seguinte: a força vendedora, que eu observo aqui olhando o número de bitcoins nas exchanges, então quando eu olho lá para a semana passada, tá vendo? E ó, nós estamos com mais ou menos 2.452 mil bitcoins nas exchanges. Aqui nós estamos olhando, ó, 2.453 mil. Então um aumento, pequeno aumento aí de 1.000 bitcoins da semana passada para essa semana. E quando eu tento olhar como que está a força compradora, então a força vendedora, vocês viram que tem uma pequena pressão, óbvio que ela é pequena, normalmente quando ela é forte ela é 10, 20, 30 mil, ela aumentou 1.000 bitcoins nas exchanges, tá bem?
A única coisa que eu não estou vendo é uma força compradora entrando aqui, tá bem? Então aqui eu estou olhando o número de dólares digitais que existem nas exchanges, né, no exato momento. Então quando a gente olha a semana passada, a gente estava aí com 44 bilhões e 100 milhões. E quando a gente observa agora, nós estamos aí com 44 bilhões. Então, menos 100 milhões de dólares nas exchanges. Isso mostra, então, que além da força, apesar de ser pequenas variações aí, a gente não está vendo uma variação que favoreça o preço do Bitcoin, tá bem? Então, a tendência ainda é uma tendência de correção a curto prazo, tá bem? E para quem tiver interesse, já falei para vocês, se inscrevam lá no grupo do Discord, se inscrevam também no grupo do Telegram para vocês poderem baixar aí a estratégia multidimensional que eu tenho feito aí dessas análises, tá certo, pessoal? Então aqui vocês podem baixar, ver aí a análise que eu faço de mercado. Eu sempre faço 5 pontos que eu falo para vocês fazerem, né? Análise de mercado, tá aqui mostrando a tendência baixista que está afetando completamente o nosso mercado. O calendário econômico, que na quarta-feira vai ser um dia importante, vai mostrar o IPC dos Estados Unidos. Então a gente tem que ficar atento porque isso vai afetar o mercado com certeza. Faço uma análise do price action também, análise dos fundamentos, análise de sentimento do mercado que vocês podem pegar lá, tá bem? Análise on-chain, os dados que eu acabei de apresentar para vocês hoje, né? Como que está a força compradora e a força vendedora, e além disso vocês têm sempre uma conclusão aí, mostrando claramente que a gente está com uma volatilidade elevada agora, então vamos testar esses suportes, e obviamente que se a gente tiver uma consolidação desses suportes, pode melhorar, porque ainda temos a expectativa de longo prazo desse ano de atingir aí os 150 mil dólares. Então, meus amigos, temos que ficar atentos aí nessas regiões de suporte. Está sendo testado 78 mil, 75 mil. Nós temos a região mais forte na casa dos 70 mil dólares. Se conseguir construir uma base de preço nessa região, eu acredito que nós vamos criar uma consolidação nessa região e vai fazer nós buscarmos novas altas, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades!